Bueno, ahora vamos a ver algo sobre Isobus, vamos a seguir sobre el tema y claves para entender el potencial del nuevo lenguaje, Isobus. Gregory Riordman, de CNH Industrial, es graduado de la Universidad Luterana de Brasil en la Administración de Empresas y MBA en Gestión de Proyectos de la Fundación Getúlio Vargas de Porto Alegre. Se desempeña como director de CNH Industrial. Es responsable de la Unidad de Negocios de Soluciones de Precisión y Telemática, unidad que soporta sus marcas comerciales en el desarrollo, comercialización y soporte de las tecnologías de agricultura de precisión y tecnologías de automatización para la construcción. Buen día a todos. Yo voy a tentar hablar en portuñol, ¿ok? Pero despacito para que espero que todos consigam me entender. Aliás, esse é dos objetivos do Isobus, não? De las coisas conseguirem se entender. Então, vou fazer meu melhor possível. Creio que o que faltou em meu currículo é que sou grande entusiasta da tecnologia Isobus. Durante 5 anos em Brasil, eu fui secretário da comissão dentro de ABIMAC, que hace a normatização de Isobus, e sempre tive uma paixão muito forte por este tema, talvez porque meu passado foi bastante técnico, e me recordo várias vezes estar em máquinas, estar tentando fazer um terminal de um fabricante, se enchufar com um implemento de outro fabricante. E me recordo muito bem da frustração que tinha por primeiro não conseguir e depois levar 3 ou 4 dias para conseguir resolver, junto com técnicos de outras empresas, etc. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria passar para vocês é que Isobus, ele veio para resolver um problema real, que é a dificuldade de conexão, e também um problema real, que era a dificuldade de introdução de agricultura de precisão, por la complexidade que existia em manejar os equipos. Então, a simplicidade também era um objetivo de Isobus quando se começou lá no início. E o terceiro ponto, que eu acho que Natália falou muito bem também nessa simplificação, ela traz, teoricamente, um custo menor para quem está usando a tecnologia. Então, acho que eu queria deixar isso bastante claro. Isobus não é algo hecho por os fabricantes para vender mais, e sim, tem princípios muito fortes que vêm do campo, que é para resolver os problemas que temos. Cerrar? Opa, perdão. Deixamos assim. Esse é um ponto. Eu vou falar, esta é uma apresentação. Nós somos membros de AEF, que eu vou explicar o que é a AEF. E esta apresentação me foi cedida também por AEF para falar um pouco sobre Isobus. Eu vou pular os temas mais técnicos, tenho alguma coisa aqui na apresentação, mas creio que a Natália dissesse uma boa base aqui para explicar isto, sim? Então essa parte eu acho que está muito bem explicada. O único ponto que eu queria recordar é que o Isobus, ele começou com o objetivo de tractor e implemento, entretanto, hoje ele já se estabelece também em outros maquinários como cosechadoras, como formigadores, etc. E além da parte da conexão de trator com o implemento, se preocupa também com a parte de conexão com a nuvem, ou seja, a transferência, a conversação entre a máquina e a nuvem ou o servidor onde os dados estão indo. O que é a AEF? Mira, o grande problema de Isobus, eu queria contar um pouco da história do Isobus. Isobus foi um montão de engenheiros de diferentes fábricas, de diferentes empresas, que sentaram juntos para resolver estes problemas que falei. Ou seja, criou algo um pouco inédito no setor, de que estava CNH, estava John Deere, estava ACO, tudo sentando junto para resolver um problema. E normalmente não hacemos isso. Sentamos cada um em sua carra, resolvendo as coisas de forma distinta. Para Isobus foi distinto. O problema de nós outros engenheiros é o seguinte:
somos engenheiros, não? Hablamos muito tecnicamente de las coisas, de norma, de caxitas, de standards, etc. Pero muitas vezes nos comunicamos muito mal com o público, sim? Ou seja, para que serve o ISOBUS, por que ele foi criado e principalmente de que forma isto beneficia quem está na ponta, que é o produtor. E por isso também foi criada a AIF, que é a Fundação Eletrônica da Indústria Agrícola, que além de promover a normatização e suportar a normatização, porque requer plata, sim, alguém tem que pagar, também de conseguir comunicar esses benefícios de uma forma muito mais clara para quem está de fato utilizando, que são os concessionários e os clientes que estão na ponta. Este grupo ele foi fundado em 2008, hoje tem mais de 200 empresas membros, sim, ou seja, evoluiu muito de forma muito expressiva, representando um pouco o gráfico aqui que Natália mostrou. Tem a função do suporte global da implementação de ISOBUS e também a parte técnica, que é definir esses standards. Perdão. Um ponto que queria lembrar neste momento exatamente está acontecendo um evento de ISOBUS em Bolonha. Inclusive sabem que estamos falando acá, e justamente para comemorar os 10 anos que começou este grupo. E sei que já esta semana estão discutindo muito fortemente em Bolonha sua preocupação de por que a América Latina não está tão bem involucrada com este tema. Acho que começamos bem alguns anos atrás, teve uma barra e talvez agora é o momento de agarrarmos e recuperar. Então acho que essa é uma missão que juntos, e aí eu vejo vários fabricantes aqui, que temos que empurrar para a Argentina e puxar para o Brasil, porque o potencial de ISOBUS é muito grande. O conceito de que um fabricante qualquer consiga se enchufar em um trator de uma marca como John Deere, Seniat ou ACO, ou outros fabricantes locais que têm monitores ISOBUS e executaram na funcionalidade, é algo muito importante que nos traz flexibilidade e que temos que buscar para nós outros. Necessita a tarjeta de crédito? Não. Se quer aí fica. Não, sem problemas. Então acho que esse é um ponto que temos que de fato resgatar. Aqui muito rapidamente mostra um pouco dessa história. Começando em 2008, obviamente ISOBUS começou muito antes, mas a AIF começou em 2008, com menos de 50 participantes, passou aqui em meados de 2013 para 120 participantes e hoje tem 220 membros, sim? E iniciou com estas empresas que foram as empresas núcleo bancando La Plata para resolver este problema, e hoje isso se estende já tem uma autossustentabilidade, porque não são só as empresas que pagam, mas também todo o recurso gerado por la certificação, testes de conformidade, etc., ajudam a financiar o avanço da causa ISOBUS. E o mais importante também, e vou falar um pouco sobre isso, são as evoluções que estamos pensando. Alguém fizeste uma pergunta de por que ISOBUS não avança na Argentina. Acho que foram boas as respostas, mas há várias críticas sobre a norma. Há várias críticas, se eu faço o meu sistema proprietário, consigo ser algo mais veloz, algo mais bonito e algo que me diferencia. Bom, temos que resolver o problema de bonito, sim. A pantalla tem que ser bonita, tem que ter uma interface gráfica bonita, e a gente tem que ter mais banda, porque com as novas tecnologias que surgem, como câmeras, como mais informações que vêm desse ecossistema Agricultura 4.0, há muito mais dados que têm que passar por el barramento. Perdão. AIF. O que são as principais atividades de AIF? Plug Fests, a tradução aqui seria festas de conectividade, não? Ou seja, onde pessoas que estão desenvolvendo o ISOBUS podem sentar em uma sala e conectar seus implementos ou tratores um com o outro e verificar se de fato funciona. Lineamentos AIF. A AIF também dá esses alinhamentos para suportar as empresas que querem ingressar.
O teste de conformidade. Não adianta nada dizer que se o produto é ISOBUS, se quando chega ao campo e se enchufa o trator com o implemento, nada lhe passa ou não se funciona bem. Ou seja, isso tem que ser bem testado antes de chegar no campo. E banco de dados AEF, esse é um ponto que eu vou entrar, é basicamente um banco de dados de todos os produtos, como eles funcionam e quais são as particularidades de cada um, que cada um de vocês pode verificar. Então, por exemplo, se vocês são um produtor que quer saber se o trator A se conecta com o implemento B e o que hace, isso se pode consultar no site, nesse banco de dados de AEF. Isso é uma coisa extremamente boa porque te dá uma segurança antes de comprar qualquer tecnologia, se ela deve funcionar ou não deve funcionar. Como estou de tempo? Tudo bem? As funcionalidades, eu acho que a Natália tocou aqui muito bem. Este quadro de funcionalidades, ele foi... Antigamente teníamos isso aqui em linguagem de engenheiro. Então, o objetivo desse quadro foi tentar transformar isso numa linguagem mais marqueteira, numa linguagem mais entendível em La Punta, dividir nessas funcionalidades e conseguir identificar aqui no implemento ou no trator exatamente o que ele hace ou o que ele não hace. Deixar isso claro para quem está comprando ou quem está utilizando. Os testes de conformidade. Hoje já existem 5 laboratórios independentes que podem fazer estes testes. Nenhum aqui na América Latina, que é do meu conhecimento, estão na Europa ou nos Estados Unidos. Pero isso já mostra uma certa independência e também uma capacidade para testar. Ou seja, testes de ISOBUS não deveriam ser mais restritivos. Esta etiqueta, que também foi mostrada em outras apresentações, ela é a etiqueta oficial e a etiqueta que vai ser pregada, colocada no implemento ou no trator após a certificação para poder nos informar do que de fato ele está apto a fazer. O banco de dados, eu não sei se a apresentação depois ela se queda disponível para todos, creio que sim. Este é o link para o banco de dados e ali vocês podem entrar e consultar. Acá eu tenho um exemplo. Pena que está bem pequeno acá, mas você pode determinar o trator de um determinado fabricante com o implemento e ele te dá toda a funcionalidade que ele hace, sim? Task Controller Gel, etc. Ou seja, deixa muito claro essas combinações de equipamentos ISOBUS, o que cada um hace e o que deveria ser. E outra coisa que é muito interessante também quando está no campo, te diz qual é a última versão ou a versão mais recente que cada um desses equipamentos tem que rodar. Porque normalmente uma atualização resolve a maioria dos problemas. Falando um pouquinho do futuro, nesses últimos 5 minutos que tenho. Uma das equipes de trabalho hoje está trabalhando nesse projeto aqui que é TIM. TIM é Tractor Implement Management, gestão de trator de implemento. É o grupo 5 de trabalho. O que é TIM? TIM é a possibilidade de que, ao invés do trator comandar o implemento agora pode comandar o trator. Ou seja, o implemento manda o trator o que fazer, manda o trator fazer algo. Necessito de uma válvula hidráulica, necessito que você vai mais para a direita ou esquerda, o implemento tem que fazer. O que é o ponto técnico mais agravante aqui? É a segurança. Sim? Como vou deixar um implemento de um terceiro controlar meu trator? Que daí vai cair no rio, ou bater, ou etc. Ou seja, o tema de segurança, as certificações, os acessos, são uma parte prioritária desta parte da norma. Mas é muito interessante porque este TIM abre várias possibilidades interessantes. Aqui eu tenho um exemplo de um baler. O baler pode pedir serviços hidráulicos para o trator, pode pedir para o trator acelerar ou desacelerar de acordo com a necessidade que tem. Aqui há mais alguns exemplos, mas eu não quero entrar nessa parte muito técnica. A transferência de dados também não vou entrar, mas eu quero trazer aqui um outro ponto que é importante mirando o futuro de ISOBUS para
Para aqueles fabricantes que estão acá, estão neste discurso de Isobus não traz a velocidade que necessito, acho que vou ficar limitado. Este é um ponto de trabalho neste momento da equipe 10 para substituir o CAN bus, que hoje é o que é usado para trafegar dados, eu acho que vai até 200 kbps por segundo ou algo assim, por algo que traz mais velocidade. E um dos pontos que está sendo estudado é o uso da Ethernet, ou seja, é como um cabo de Ethernet dentro do trator, trazendo todos os benefícios de velocidade. Esse é um grupo de trabalho muito importante, porque este abre o caminho para a Isobus realmente resolver os problemas não só de hoje, pero de amanhã. E principalmente tranquilizar aqueles que entendem que está limitado por capacidade de banda. Outro ponto também que está sendo trabalhado, e isto por la equipe de trabalho 11, é a comunicação de veículos en el campo. ¿Sí? Ou seja, a comunicação entre veículos. Hoje não existe uma standardização e é praticamente impossível um veículo da John Deere falar com um veículo de Seniat ou vice-versa. Não falam a mesma língua. ¿Sí? E esse é um dos grupos de estudo. O que está sendo utilizado ou avaliado? Essa norma 802.11 vocês já conhecem. Ela mesma que tem um roteador Wi-Fi que tem em sua casa. Pero aí uma letra, eu acho que é B ou C em nossa casa. Aí agora um protocolo, um standard, que é LP. E LP está sendo utilizado ou mirado para a indústria automobilística porque consegue ter uma abrangência muito maior. Ok. Por último, dando só um último exemplo aqui de como isso pode ser útil, e aí que entra também a conexão de Isobus também com as outras áreas automobilísticas. Imagina um trator que ingressa numa ruta, sim? De poder, através de uma rede de pouco alcance, comunicar isto com coches que estão na ruta e mostrar, por exemplo, que tem um veículo lento adelante e como isso pode impactar no tema de segurança. Então, finalizando, sim? Do que eu falei aqui. Primeiro, a AEF, o que é? Uma instituição para transformar o Isobus técnico em algo mais palpável, real e suportar a introdução dele. Segundo, Isobus de alta velocidade vai ser uma revolução e vai nos trazer uma série de benefícios e vantagens em relação ao que tem hoje. E a comunicação wireless, ela entra nesse campo aqui e também vem para resolver alguns problemas. Isso que tinha para falar. Se tem perguntas, me quedo à disposição.